Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 13 de julho de 2026. E nesse horário, das 17h30, nós estudamos essa obra, ó, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Já estamos concluindo, né, o estudo dessa aula, dessa obra. E é um livro maravilhoso. Mas antes de iniciarmos, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma segunda-feira fria, né? Já estamos aí com 11 graus, descendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e nos fortaleça. Vamos prosseguir aqui. Carmen, hoje está firme. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Nós estamos já terminando o estudo, né? Hoje, aqui dessa terceira parte, capítulo 8. Nós vamos iniciar o capítulo 8 da terceira parte do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Diz assim o doutor Bezerra: Angelita convalescia lenta, penosamente. Profundo desapontamento anuviava o coração do jovem casal. Um mês após a operação, declarara o médico assistente, consternado, que a cliente se tornara inválida, não lhe sendo facultada a possibilidade nunca mais de se levantar do leito para caminhar ou sequer sentar-se. Na realidade, foi aquela operação para arrancar o feto, né? Os pedaços de dentro dela, porque nenhuma cesariana mais se conseguiu fazer, né? Certo acidente muito grave ocorrido durante a indecisão em chamar-se o médico para se decidir a operação causara o desastre, tornando Angelita criatura semi-morta em plena florescência das suas 19 primaveras. Desolada Alípio, seu marido, né? Mas que lá no passado fora o Fernando, seu amante, né? Que ele e o marido, ele e o amante enganaram o marido, que era o Bernardino, né? Com auxílio do Caetano, o escravo, fizeram toda essa desgraceira, né? Então, ali, desolada Alípio, o marido, o ex-amante, encobrira da esposa a consternadora verdade, alimentando piedosamente naquele coração amante e ainda repleto de doces ilusões a fictícia esperança de um restabelecimento no intuito de reanimá-lo, enquanto seu próprio coração sangrava na desventura dos sonhos malogrados para uma feliz vida conjugal. Nos primeiros meses que se seguiram, cercou-se ele, o Alípio, o marido, de todos os desvelos que um sentimento terno acometido de compaixão poderia inspirar, passando tardes inteiras à sua cabeceira e reservando-lhe os domingos inteiramente numa assistência integral edificante. Pouco a pouco, porém, o irremediável estado de coisas, quer dizer, a situação não ia mudar, e pôs-se cansando o ardoroso Alípio, cansando a senhora Matilde, mãe de Angelita, a qual, retornando ao próprio domicílio, abandonara a filha ao cuidado de serviçais, pretextando urgência de se reintegrar nos afazeres próprios, ao passo que o genro já se desinteressava dos serões da tarde, afastando-se do lar igualmente aos domingos. Para o almoço com amigos, regressando de start ao antigo estado de solteiro. Então, o amor foi desaparecendo, né? A paixão. E Angelita, então,
passou a se reconhecer esquecida pelo marido, o qual, ao sair apressado sempre, beijava distraidamente, ou mesmo deixava-o de fazer. Reconheceu-se esquecida pela mãe, que, irritada ao visitá-la de quando em vez, blasfemava em sua presença, sugerindo que o Criador teria agido melhor, levando-a por ocasião do parto. Então a própria mãe dizia, né? Ah, meu senhor, por que o senhor não matou logo minha filha, levou minha filha, deixá-la desse jeito? Então a própria mãe também já tinha largado de mão. E a infeliz Angelita, então, tudo observando sob o cáustico de um lento e silencioso martírio, inteirou-se finalmente da verdadeira situação a que se ficara reduzida. Mas calava-se diante das impiedosas argumentações maternas e jamais irritava o esposo com quaisquer queixumes ou reclamações, preferindo chorar às ocultas, discreta e altiva, ao sentir-se traste incômodo a quem toda a família desejaria ver baixar a sepultura. Então, quando todas as desilusões se sobrepuseram às suas esperanças, ameaçando desesperá-la, avolumou-se em seu destino a dedicação ilimitada de um anjo bom travestido na pessoa de uma amiga leal, cuja alma de crente se prestou fácil e dignamente à intervenção oculta da espiritualidade para socorrê-la no seu estranho calvário. Essa alma favorecida pelas dúlcidas inspirações do alto, graças aos dons de bondade que sabia cultivar, foi Sarita, aquela jovem viúva católica a quem entrevimos no início da história. E assim, grandioso panorama de caridade moral, nós não estudamos isso no Livro dos Espíritos? Façais ao outro que gostaria que te fizesse. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Quem quiser colocar aí, vou até colocar aqui também, né? Mateus 7, 12. E assim, grandioso panorama de caridade moral, a mais completa, a mais espinhosa a ser realizado, em vista dos complexos que se antepõem às inspirações, começou a desenrolar sob o teto daquele lar, tornado em túmulo prematuro de um espírito que delinquira em diferentes etapas reencarnatórias. Então, aqui a gente vai ter a noção do que é a verdadeira caridade, o amor em ação, né? Compreendendo a amiga inválida, sem esperanças, porque do jeito que a coisa estava se desenhando com a Angelita, era bem provável que ela viesse até tentar o suicídio. E, de repente, até, do jeito que a mãe estava meia... Sim, ela pedisse até ajuda da mãe. E, quem sabe, até a mãe ajudasse. Ou até o marido ajudasse ela a praticar o suicídio, né? E aí vem a misericórdia divina, né? Compreendendo a amiga inválida, sem esperanças de jamais se restabelecer, Sarita tratou de suavizar a decoração do presídio em que se transformara a câmara conjugal do jovem casal, né? Porque o quarto virou quase uma prisão para ela, né? Transformou-a em formosa e pitoresca sala, onde o leito seria o trono e Angelita soberana. Ornou a sala, redecorou a sala, né? Redecorou de belos tapetes, de quadros e de flores, para lá transportando igualmente o piano da jovem. Ali mesmo promovia aos domingos, com suas alunas e amigas, delicados recitais de declamação, no intuito de distrair enfermo, porque Sarita tocava, era professora de música. Então ela levou o piano para lá, fazia recitais, levava as alunas dela para tornar aquela sala quase uma sala de aula, um movimento, movimentar o ambiente, né? Então ela disse aqui, ali mesmo naquele quarto, promovia aos domingos, com suas alunas e amigas, delicados recitais de declamação, no intuito de distrair a enferma, e atraiu visitas frequentes, que alegravam a pobre moça com palestras edificantes, porque escolhidas e sérias. Então, várias pessoas foram para lá visitar Angelita. Pessoas que faziam, né?
estudos sobre o tema, sobre caridade dentro da religião, né? Ela própria, apesar da escola e dos 5 filhos que dirigia, olha só, a mãe reclamava que precisava voltar para as tarefas domésticas, tinha largado a casa dela. E, no entanto, Sarita tinha 5 filhos. 5 filhos. Olha só, que coisa, né? Então, ela própria, Sarita, apesar da escola onde ela trabalhava e dos 5 filhos que dirigia, visitava a doente pela manhã e à noite, até a hora do chá, quando então a acomodava para adormecer. Então, ela ia de manhã e à noite visitar a Sarita, a Angelita. E tais visitas, cuja dedicação repercutiu em além-túmulo, com as maviosas ressonâncias da sublimação do amor fraterno, retratando a beneficência num dos seus matizes mais brilhantes, tiveram um curso regular diário, ininterrupto, de 11 longos anos, período em que se manteve a enferma no leito. Angelita ficou 11 anos doente, né, no leito, sem que jamais Sarita negligenciasse nas suas atenções à amiga. Felizmente para ambas, a bondosa viúva, Sarita, portadora de excelente saúde, jamais adoecia seriamente. Os pequenos resfriados e indisposições, que porventura assaltassem ocasionalmente, nunca foram pretextos, desculpas, para que deixasse de cumprir o seu devotamento junto da inválida, cuja residência, por felicidade, distava a poucos passos da sua. Eram vizinhas, né? Fez mais a amável criatura, quer dizer, fez muito mais, Sarita. Colocou nas mãos da enferma, que apenas se poderia recostar entre almofadas, a confecção de bordados e crochês, de rendas e flores e pequenas costuras. Então, ensinou, ou se a Angelita já soubesse, incentivou Sarita a costurar, a fazer crochê, a fazer tricô, né? Bordados. Animou Angelita a ensinar as primeiras lições do silabário e os primeiros trabalhos manuais a pobres crianças que não teriam ensejo oportunidade de algo aprender, se não for a boa vontade dos corações bem formados. Então, incentivou Angelita a dar aula, alfabetizar crianças pobres. Que Angelita era uma moça inteligente, bem educada. Então, incentivou ela a dar aula de alfabetização. Ensinou ela a ensinar outras crianças a costurar, a bordar, a fazer crochê, tricô, que na época, essas crianças, aprendendo esse ofício, poderiam até ganhar dinheiro com isso, com costura, com bordado, com crochê, né? E a câmara, quer dizer, a cama, o quarto, assim sendo, foi transformada em escola. Fato que constituiu sublime encantamento para Angelita, que admirava as crianças. E coroando todo esse programa de beneficência, ela própria, Sarita, lecionava à amiga a ideia de Deus, a existência e a imortalidade da alma humana. Lembra que nós estudamos no livro Jesus, o Médico das Almas, que Jesus curava as pessoas não apenas com o intuito de curar corpos, mas de transmitir o evangelho. Então, a cura do corpos era um dos métodos de ensino de Jesus, porque conforme ele ia curando, ele ia ensinando o evangelho, ele ia falando de Deus. E depois nós trouxemos aquela passagem do livro Recordações da Mediunidade, quando Ivone Pereira começa a visitar em espírito aquele desencarnado, acho que era Pedrinho o nome dele, né? Acho que era Pedrinho. E Pedrinho era muito, muito ignorante, né? Acho que era isso, Pedrinho.
Ele era muito ignorante. E ali a Ivone, né, ia ajudando o Pedrinho naquela a descascar cebola, nas plantações, né? Porque ela se aproxima dele assim, começando a auxiliá-lo a fazer aquele trabalho ali manual, aquele trabalho na terra. E, paralelo ao trabalho, ela vai dando para ele aulas de evangelho, né? E ela vai falando para ele sobre vida após a morte, sobre Jesus, falando sobre as curas de Jesus e usando, né, aquela, aquele trabalho ali manual, né, de ajudar na plantação, na colheita, para ir aos poucos evangelizando Pedrinho, usando, acho que é Pedrinho mesmo o nome dele, usando esse trabalho ali, né, manual, esse trabalho de agricultura, como um meio para evangelizá-lo e curá-lo, porque a ideia é a cura do espírito através da evangelização. Né? E aqui ela vai fazendo o quê? Ela vai lecionando a amiga a ideia de Deus, que a Angelita não tinha. Porque a própria mãe, lembra? Era descrente. A mãe era descrente. A mãe acusava. Se Deus existe, por que deixou minha filha ficar assim? Né? Esse Deus não existe. Então ela também não tinha. E a Sarita vai lecionando a ideia, a amiga, ideia de Deus. A existência e a imortalidade da alma dentro do que ela entendia como católica, que era, né? A consoladora esperança de uma vida após a morte, plena de justiça e recompensas para aquele que, à frente de irremediáveis dilacerações morais durante a vida odierna, a elas soube resignar-se, ao mesmo tempo que delas faça a escalada evolutiva para Deus. Então, dentro de todo aquele socorro que ela prestava a Angelita, ela passava o conhecimento dos ensinos de Jesus. Né? Ensinou Angelita a orar, orando ela mesma diariamente em sua companhia e atraindo para o recinto, como de justiça, com tais atitudes, os adamantinos eflúvios da espiritualidade. Reconhecia que Angelita se beneficiava, porquanto suas revoltas e blasfêmias diminuíam sensivelmente. Porque, de início, Angelita também estava revoltada com tudo aquilo que acontecia a ela e ela não entendia, não sabia o porquê que aquilo acontecia, né? O trabalho bendito, elemento de redenção, desenvolvido tão singela quanto eficientemente em torno de crianças de condições humildes, despertou na doente Angelita o sentimento de fraterno interesse pelos semelhantes. Lembra? Interesse pelos semelhantes, amor aos semelhantes? Mateus capítulo 7, versículo 12. A meditação em torno da alma humana levou-a a identificar-se com os ideais religiosos. E a resignação sublime, amparo do desgraçado, e a resignação sublime amparo do desgraçado, envolveu sua personalidade, encorajando-a e dignificando-a em pleno testemunho de dores acerbas. Olha o que foi acontecendo com Sarita, com Angelita, uma pessoa que cometeu um equívoco terrível quando concordou com o assassinato do próprio filho, lá no passado. E olha o que aconteceu com Fernando, seu cúmplice nesse crime. Agora, o que está acontecendo agora? Enquanto Angelita está resgatando os seus débitos, reparando seus equívocos no atendimento às crianças,
Ele está indo para onde? Para o abismo. Ele está indo para o abismo. Né? Aldemar Sarita, que era amiga, promovia chás e convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la ao almoço dos domingos, na ausência do marido de Alípio, que decide desinteressar completamente do lar. Confeccionava-lhe caprichosos vestidos e blusas modernas, a Sarita costurava para ela, né? Adornando-a e perfumando-a, sempre com subido carinho. Lia-lhe interessantes romances e contos atraentes, os quais eram motivos de agradáveis debates entre ambas. Deu-lhe a conhecer sutilmente a literatura evangélica e um curso de cristianização. Seguiu-se na doçura daquela câmara, para onde se dirigiam as visitas misericordiosas dos céus. Lembra, ela, Sarita, não era espírita, ela era católica. Então, ela levava os ensinos, né, da Bíblia, do Novo Testamento, os ensinos de Jesus, baseado nas orientações da Igreja Católica. Mas ela levava tudo aquilo que falava da verdade, do amor, do Evangelho de Jesus. Então, a espiritualidade estava ali junto com ela. Entendeu? Não importa a tua religião, desde que você esteja falando de Deus, do amor, né? Do Evangelho de Jesus, está tudo perfeito. Então, ela diz aqui: lia para amiga as mais belas e comoventes passagens do Novo Testamento, como a vida dos primeiros cristãos, comentava parábolas, curas, feitos, conversões, ensinamento de Jesus ao povo, analisando as consequências sociais daí derivadas, apresentando-lhe Jesus tal como realmente o vemos, apresentado nos evangelhos, altivo, sociável, prático, amigo do povo, amigo do povo sofredor, pronto sempre a remover dificuldades, a aliviar sofrimentos alheios, a ensinar, a esclarecer, construindo no coração humano a moral imarcessível, quer dizer, a moral imperecível, eterna, incorruptível, de que resultará a própria evolução social do planeta. Livros educativos, então, muito em uso à cabeceira dos pensadores estudiosos, inclinados ao ideal de perfeição humana, como eram os de Samuel Smiles, de José Engenheiros, a imitação de Cristo, que outrora tantas lágrimas enxugou nos corações oprimidos, na solidão de câmaras tristes, eram apresentados à inválida pela capacidade moral de Sarita. E era belo, então, vê-las entretendo-se em analisar e debates em torno de tão nobres assuntos, meditando sobre os formosos conceitos e as exposições edificantes encontradas em suas páginas. E porque fosse Sarita alma cândida, revestida de boa vontade, um médio de intuições, embora o ignorasse, os instrutores espirituais ocorriam, coadjuvando-lhe os esforços, né? Auxiliando Sarita a favor da ovelha necessitada de socorro, que era Angelita. E assim, sendo a inspiração, brotava de sua alma, momentaneamente revigorada, pelas forças benfazejas do invisível. E lições fecundas e revivificadoras eram para ali veiculadas através do canal piedoso do seu coração angelical. Então, os espíritos inspiravam Sarita para que transmitisse para Angelita todas, né, aquelas mensagens edificantes que ajudariam essa companheira tão equivocada no passado a se recuperar. Esse paciente, admirável trabalho de consolação e reedificação moral de uma criatura enferma psíquica, quer dizer, enferma espiritualmente, e fisicamente também, conforme asseveramos, levou não menos de 11 anos, incansáveis e eficientes, ao qual nem mesmo festejos de natalícios
faltaram, sendo as datas gradas do aniversário de Angelita, de Alípio e da própria Sarita comemoradas com satisfação. Então, festa de aniversário de Angelita, da Sarita e do próprio marido, a Sarita comemorava na casa de Angelita, né? E pelo Natal de Jesus havia distribuição de dádivas à criançada. Elas distribuíam presentes, brinquedos, roupinhas, sapatinhos e guloseimas gostosas eram oferecidos a determinado número de pequerruchos e às suas mamães, os quais recebiam das próprias mãos da doente as recordações gentis do dia do Senhor. Pois Sarita, que isso tudo preparara cautelosamente durante o ano todo, por essa época, transmudava, ainda uma vez, o aposento da amiga em gracioso arsenal de preciosidades infantis, para que o sorriso aflorasse nos tristes lábios da enferma, ao constatar a alegria e a sofreguidão da criançada, ao tomar de suas mãos bonecas e palhaços, carrocinhas e cavalos, fogõezinhos e cartuchos de doces, camisinhas e lindas fitas. Não foi a uma criança que ela faltou o respeito? Agora ela está reparando isso, dedicando-se ao trabalho da criança. Não é? Agora nós vamos ao capítulo 9. Entrementes, Angelita, silenciosa, percebia que o marido, de dia para dia, mais e mais a deixara no abandono. Readaptara-se à vida de solteiro e até parecia repugná-la, esquecendo-a sem compaixão pela sua desdita, desinteressando-se do dever moral de suavizar-lhe o martírio com afetuosas atenções. Passava dias e noites inteiras sem retornar ao lar. Dir-se-ia agora hóspede em sua própria casa. E ao voltar, era como se a esposa fosse um ser estranho, para com o qual não se sentia obrigado a considerações. Não se lembrava de que ela possuía também um coração, que esse coração o amava profundamente e ao qual os deveres de humanidade lhe mandariam respeitar e consolar. Preocupado como se aprazia de permanecer com as conquistas amorosas que se permitia fora do lar, nem as ocultava. Ele nem ocultava da esposa os romances que ele tinha com outras mulheres. Tampouco a pobre criatura, chumbada em invalidez, né? Ele não escondia nem da mulher os romances que ele tinha. Não escondia da mulher a condição dele de adúltero. Parecia até mesmo entender ser perfeitamente natural para ele que Angelita o aprovasse com satisfação e alegria. Sem indagar se tal situação deixaria ou não de ferir o coração da jovem esposa, que não cessava de amá-lo. Narrava-lhe, ele contava para ela, para Sarita, para Angelita, o marido dela, displicentemente, as conquistas levadas a efeito pelos clubes que frequentava. Ele contava para ela os romances que ele tinha com as mulheres quando ele ia para os clubes. Dava-lhe para ela ler as cartas apaixonadas que recebia e retribuía. Contava-lhe as ligações amorosas que cultivava. Então, fez dela, da Angelita, uma colega, né? Uma amiga, para trocar as ideias, as conquistas, como se ela fosse uma amiga para quem ele contava as conquistas amorosas dele. Contava-lhe as ligações amorosas que cultivava, preparava-se para festas e danças em sua presença, pedindo-lhe a opinião sobre a cor da gravata e do cravo, que é a flor que costumava se usar, aquele cravo vermelho, né? Ou branco, ou amarelo, a usar na lapela, consultando sobre se levaria lenço de seda branca ou creme perfumada heliotrópio. Heliotrópio era uma planta aromática que eles usavam nos cremes para se perfumar, né? Ou a jacinto, é um outro tipo de flor, para apoiar sobre a mão na cintura das damas com quem dançasse.
E se o friso dos bigodes seria mais alto ou mais baixo, e a linha dos cabelos ao meio da cabeça, ou mais ao lado da esquerda. Então ele se trocava, perguntava à mulher: eu estou bonito, estou bem arrumado, estou bem perfumado? Será que a dama que eu vou conquistar vai gostar da minha presença, do meu perfume? Olha que ele enlouqueceu, né? Perdeu totalmente o discernimento. Era o egoísmo feroz do coração frio, que apenas em si mesmo pensa, e a quem não causava espécie as desditas do coração alheio. Não tinha nenhum tipo de sentimento para com ela, nem respeito, nem piedade. Dizer das horas de torturas morais que padecia Angelita não será certamente fácil tarefa para a capacidade de um estranho. Seus gemidos, porém, o eco pungente dos seus silenciosos anseios repercutiram no além, como súplicas de socorro, para que o céu descesse em refrigérios para ela, fortalecendo-a contra a desesperação na dura experiência. E o céu descia, com efeito, nas individualidades das formosas crianças de Antônio de Pádua. Eram aqueles espíritos, né, que se apresentavam na forma infantil, as quais, levando-a a adormecer em letargias profundas, alçavam o seu espírito acabrunhado ao seio dos espaços. E ali, com os benditos anjos de um novo Getsemane, a consolavam com dulcíssimos conselhos e visões de arrebatadoras esperanças, revigorando-a para que sorvesse de boa mente o fel das próprias amarguras até o fim das provações. Então eles levavam, quando ela dormia em espírito para o plano espiritual, aonde ela era consolada, né? Amparada, para que não entrasse em desespero, afirmando-lhe esses espíritos e dando-lhe a ver dentro de si mesma que tão espinhosa, decepcionante quadra de sua existência, quer dizer, período que ela estava vivendo ali na Terra, mas não era do que a irremediável consequência de um ingrato passado reencarnatório, quando, vivendo em Vila Rica, sob o nome de Rosa, amada e respeitada por um esposo digno e confiante, né, que era Belarmino, se eu não me engano, era esse o nome dele, né? Belarmino, o marido dela, o verdadeiro marido dela, o marido de Rosa. Amada e respeitada por um esposo digno e confiante, atraiçoava a sua fé conjugal friamente, permitindo-se o ultraje de uma infidelidade, evitando não, friamente o ultraje de uma infidelidade aviltante com a pessoa do maior amigo de sua casa. Então, né, eh, os espíritos chamavam a atenção dela, mostravam para ela que toda aquela dor, Bernardino, o marido, né, Bernardino, toda aquela dor que ela está passando era resultado do passado, porque no passado ela era uma mulher bem casada, casada com um homem bom, um homem justo, que era Bernardino, né? Ela, Rosa, e ela traiu o marido com o com o encantador Fernando, que na realidade também era um homem imoral, porque ele tinha em Bernardino um amigo, ou Bernardino tinha dele um amigo, e bastou que Bernardino se afastasse e ele e Rosa se envolveram, né, a tal ponto que culminou com a morte do filho de ambos, porque ela engravidou do amante e eles dois, para não assumirem a criança e não enfrentar as consequências quando o marido voltasse de viagem, resolveram matar a criança. Então eles tentavam mostrar para ela que ela precisava ter força, pra, porque aquilo tudo era um processo educativo, né? Então, aqui, ó, conversando com ela, né? Que, contando para ela que, sob o nome de Rosa, ela traiçoara o marido, friamente, né? Mantendo uma relação infiel, aviltante, com a pessoa do maior amigo de sua casa, aquele Fernando Guimarães, de então, cujo espírito agora reencarnado, outro não era senão seu próprio esposo do momento, isto é, o galante Alípio, cujos maus pendores continuavam ainda os mesmos, e explicavam ainda os angelicais
e explicavam ainda as angelicais crianças de Antônio. Tudo isso era passado para ela, enquanto ela estava no desdobramento do sono, no plano espiritual. E eles ainda falavam mais para ela. Será imprescindível, pois, que te resignes, irmã querida, à melancólica situação terrena da atualidade, porquanto é o único recurso existente em teus caminhos para te reabilitares ante a própria consciência. Então, eles diziam para ela: você tem que enfrentar tudo isso com resignação, porque esse é o meio que você tem para se reabilitar ante a própria consciência e as leis divinas. Volta-te, portanto, para Deus, nosso Pai, o qual, bastante poderoso, será para conceder-te forças para a vitória contra ti mesma. Porque tudo aquilo que ela estava passando não era castigo, era a consequência dos atos equivocados que ela praticara. Então, ela estava sendo reeducada, reevangelizada. E ela era a única responsável por tudo aquilo, pelo que ela fizera contra ela mesma. Então, eles pediam a ela que se mantivesse firme e resignada, porque Deus não a desamparava. Ela estava ali recebendo toda a ajuda necessária, mas aquilo era necessário que ela vivenciasse, né? E nunca desistir. Então, uma história muito triste, né? Muito triste, mas não havia do que reclamar, não é? Do que reclamar. A cada um segundo as suas próprias obras. Então, nós vamos encerrar aqui, capítulo 9. Semana que vem, dia 20, nós iniciaremos o capítulo 10. Já vamos nos encaminhando para o final da. Eu acredito que até o final de julho, né, nós terminaremos o estudo dessa obra e início de agosto, ó, nós iniciaremos o estudo dessa obra pelos caminhos da mediunidade serena de Ivone do Amaral Pereira, uma obra maravilhosa onde Ivone é entrevistada por inúmeras pessoas e ela vai trazer inúmeros ensinamentos, principalmente para os médiuns, que somos todos, né? Mas principalmente para aqueles que trabalham em mesa mediúnica e também, né, para nos ajudar na nossa conduta, no nosso modo de viver, né? Sejamos médios ostensivos ou não. Então, é uma obra imperdível. Devemos iniciar o estudo dessa obra início de agosto, com certeza. Será mais uma oportunidade de aprendizado. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, né, tudo aquilo que estamos aprendendo aqui com esses irmãos, porque a dor também nos ensina, e muito, né? Não precisamos vivenciar certas dores para crescermos. Um estudo como esse, né, da dor de Angelita, como nos ensina? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos proteja e que a gente procure sempre colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido com Jesus. Daqui a pouco, 18h30, nós estaremos de volta para a nossa palestra pública. Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Rubens Almeida, e o tema é Passaporte para a Vida. Que possamos estar aqui participando desse estudo, que com certeza será de muito ensinamento. Que Deus nos abençoe.